do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Dominical, da sala Discipulando. E essa semana estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Crendo na Vinda de Jesus Cristo. O nosso texto áureo se encontra em Atos, capítulo 1, o verso de número 11. E diz assim a palavra: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Atos capítulo 1, o verso de número 11. O nosso texto bíblico base se encontra em Atos capítulo 1, do verso 6 ao 11, e também em Romanos capítulo 8, do verso 19 ao 23. A semana passada nós estudamos sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta semana estaremos então estudando sobre a sua vinda, ou, melhor dizendo, a sua volta. A introdução começa da seguinte maneira: desde os primórdios dos tempos, além de procurar descobrir a origem da vida, o ser humano busca saber do fim do mundo. As Escrituras Sagradas dão testemunho de uma nova ordem natural, social e política a ser estabelecida na Terra e no interior do ser humano, isto é, a partir da segunda vinda de Jesus Cristo. Uma completa transformação da criação e de todo o gênero humano. Portanto, cremos que, do mesmo modo que Jesus Cristo ascendeu aos céus, ele voltará corporal e gloriosa e visivelmente. Esse é o assunto que estudaremos na presente lição. Então aqui mesmo o autor, o comentarista, já nos coloca no que nós cremos, né? Nós cristãos cremos que Jesus voltará com toda a honra e glória. E ele mesmo nos disse isso. Jesus mesmo disse para os seus discípulos que ele iria, mas que ele voltaria. Nós podemos ver isso em João, Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Nós podemos ver Jesus mesmo falando aos seus discípulos que ele iria, mas que ele retornaria. E diz assim, João 14, do verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O verso 3. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E lá em Lucas, capítulo 21 e o verso 27, Cristo vai dizer como ele voltaria, né, em glória. Lucas, capítulo 21 e o verso de número 27. Lucas 21, versículo 27. E diz assim: Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, que Cristo, assim como ele foi, ele retornará para nos buscar. Já no tópico 1, o comentarista coloca o seguinte título: O mundo clama por uma solução. Tópico 1, subtópico 1, a mudança da consciência humana quanto à criação. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e nos versículos 20 a 22, está escrito: Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esse texto nos mostra que a degradação ambiental
como obra dos seres humanos, vem trazendo destruição em nossa relação com a criação. O mundo clama por soluções que reequilibrem o clima do nosso meio ambiente. O ser humano de hoje só pensa em extrair da natureza como se ela fosse infinita, porém, quando o reino de Deus se manifestar, a criação será plenamente restaurada. Nesse ponto, irmãos, nós vemos que a criação toda sofre por consequência da entrada do pecado no mundo. Não somente o homem, mas toda a natureza vem sofrendo por causa disso. Nós vemos que não foi assim, né, desde o princípio. Se nós olharmos lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, o verso de número 15, nós vemos que o homem foi incumbido de tomar conta da terra, não de desmatar, fazer o que vem acontecendo hoje em dia. Nós vemos que no começo Deus havia incumbido o homem de proteger a terra. Gênesis capítulo 2, o verso de número 15, vai dizer assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Quer dizer, ele tinha a incumbência de cuidar bem daquilo que Deus havia criado. E se nós olharmos Gênesis capítulo 3, o verso Gênesis capítulo 3, o verso de número 17, vai dizer então que por causa da queda do homem, por causa da entrada do pecado, não somente ele teria as consequências, mas também que toda a criação sofreria a consequência desse pecado. E diz assim, capítulo 3, o verso 17. E a Adão disse: Porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então nós vemos que por causa da desobediência do homem, toda a terra, né, agora sofre a consequência. Mas também nós temos a esperança que Deus irá restaurar essa terra, Deus restaurar a criação. Se nós olharmos lá em Apocalipse, capítulo 21, os versos 1 e 2, nós vemos que nós temos a promessa de uma nova terra. Apocalipse, capítulo 21, os versos 1 e 2, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então nós temos a promessa, temos a esperança que o que era no início será restabelecido com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o reino de Deus se manifestar aqui nessa terra. O tópico 1.2 vai dizer assim: a mudança da consciência dos sentimentos quanto aos seres humanos. O versículo 23 de Romanos, o versículo 23 do capítulo 8 de Romanos, nos diz assim: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Lá no finalzinho do tópico 1, subtópico 2, o escritor vai colocar assim: as pessoas vivem desconfiadas, com rancores e sentimentos de vingança em relação às outras pessoas. Mas haverá um dia que o ser humano será restaurado e nunca mais pensará o mal contra o próximo. Cessará a perversidade contra outra pessoa humana. Nesse dia haverá a paz de Cristo, reinará absolutamente sobre a terra. Assim como a criação tem a promessa de ser restaurada, assim também
o ser humano vai ser restaurado. Nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, o capítulo 15, dos versos 49 ao 51. E vai dizer assim a palavra de Deus: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nós todos seremos transformados, seremos libertos, vamos dizer assim, dessa vestimenta do pecado que hoje nós temos. Seremos transformados num corpo igual ao de Jesus Cristo, um corpo que não há corrupção, um corpo que não há pecado. O tópico 1, subtópico 3, vai dizer assim: o reinado da justiça e da paz e do bem. Os povos clamam por paz, por justiça, por liberdade. Em todos os cantos do mundo há pessoas oprimidas pelas religiões ditatoriais, governos despóticos sem respeito algum pela dignidade humana. Por isso, quando o nosso Senhor voltar, sua vinda será para trazer a paz a este mundo. Uma paz que as nações ineficazmente buscam pela diplomacia ou pelas ações militares. O Senhor Jesus não trará apenas a sua paz, mas igualmente a sua justiça, e nos corações das pessoas estará impregnada a necessidade de fazer o bem, pois o ser humano julgado e absolvido por Jesus saberá identificar no outro, de uma vez por todas, a imagem de Deus. Nós vemos que as autoridades, os reinos, os governos, os presidentes, tentam, de alguma maneira, fazermos com que vivamos em paz, com justiça. Mas a Bíblia mesmo nos fala que a nossa justiça é como se fosse um trapo de imundícia. Isso nós podemos ver lá em Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64, os versos de número 6. Isaías 64, o verso de número 6. Vai dizer assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ou seja, por mais que tentamos fazer a coisa mais justa possível, a nossa justiça nem se compara com a real justiça de Deus. E quando Jesus retornar, nós veremos essa justiça, nós veremos este reinado, de paz e justiça. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 21, do verso 3. Apocalipse, capítulo 21. Os versos 3 ao verso de número 8. E vai dizer assim: Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então nós vemos que Cristo vai vir para restabelecer a verdadeira justiça. É Ele que pode, só Ele tem o poder de fazer a verdadeira justiça e nos dá também um mundo de paz. O tópico 2 vai dizer assim: os equívocos concernentes à vinda de Jesus. O tópico 2, subtópico 1, contagem regressiva. Em nosso texto bíblico base, lemos sobre a pergunta dos discípulos a Jesus ressurreto: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Atos capítulo 1, o verso de número 6. Nosso Senhor havia ressuscitado e aparecido aos discípulos, de modo que os seus seguidores perguntaram-lhe sobre o fim de todas as coisas, principalmente em relação ao reino de Israel. A resposta de Jesus foi a seguinte: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, de verso 7. Mostra-nos que não somos capazes de saber todas as coisas, embora as Escrituras nos estimulem a esperar a vinda de Jesus e vivermos esperando a sua volta a qualquer momento. Mateus capítulo 25, verso 13. Não podemos viver ansiosamente tentando descobrir o dia exato de sua vinda, como se tivéssemos em nossas mãos o segredo do desfecho dessa história. Aqui, irmãos, o autor nos coloca que não podemos viver ansiosamente tentando descobrir o dia exato da vinda de Cristo, como se tivesse em nossas mãos o segredo do desfecho dessa história. Mas, se não podemos vivermos ansiosamente tentando descobrir o dia, pois Cristo mesmo nos disse que não nos cabe saber o dia e hora, a não ser, nem Ele mesmo sabe, a não ser o Pai. Mas Ele nos dá uma incumbência. Se nós não podemos saber o dia que Ele vem, Ele manda que nós vigiemos, que nós estejamos em alerta, para que no dia da sua volta possamos realmente ter um encontro com Ele. Se nós olharmos lá em Mateus capítulo 25, que é a referência que o nosso comentarista colocou aqui, vai falar da parábola das 10 virgens. Capítulo 25 e o verso 13 vai dizer assim: Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, se nós não sabemos a hora, e não tem como, não nos cabe saber o dia e a hora que ele voltará, mas nós temos que estar preparados. Isto é uma ordenança de Cristo. Nós temos que estar preparados, vigilantes. Temos que estar vivendo em santificação, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós podemos ver isso lá em Hebreus, o verso de número
Hebreus 14. Hebreus 12, o verso 14. Hebreus 12, o verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós temos que estar sempre vigilantes, sempre alertas, preparado para que seja hoje, seja daqui um dia, daqui um minuto, daqui um segundo, que Jesus esteja retornando, nós estejamos preparados. Não importa o dia que ele virá. E sim, se nós, a pergunta seria: será que estamos realmente preparados para que ele volte hoje? É isso que tem que estar no nosso coração e na nossa mente. Nós temos que estar sempre nos perguntando: será que hoje eu estou preparado para a volta de Cristo? Será que se ele voltar nesse instante, eu terei um encontro com ele? É isso que tem que estar em nosso coração e essa tem que ser a nossa preocupação. Não quando ele vai voltar, e sim se nós estamos prontos para que ele retorne. O tópico 2, subtópico 2, vai dizer assim: terrorismo e medo. Em Mateus 24, o nosso Senhor alerta para acautelarmos de falsas previsões quanto à sua vinda, pois falsos profetas apresentar-se-iam em nome de Jesus, anunciando a suposta vinda do Mestre, dizendo: eu sou o Cristo. Jesus Cristo falou a respeito dos falsos líderes que buscariam impressionar os seus discípulos, aterrorizando-os e dizendo que o tempo de sua vinda chegou, quando na verdade ainda o nosso Senhor não veio. Mateus 24, verso 6 vai dizer assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é mistério, ou é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras não significa que Jesus veio, mas é necessário que aconteçam essas coisas. Porém, o nosso Senhor deixou bem claro: ainda não é o fim. Todas essas coisas são o princípio das dores. Portanto, não tenha medo quando alguém tentar assustar você, dizendo que Jesus veio com base em uma catástrofe natural. Quando o nosso Senhor voltar, saberemos convictamente, pois haveremos de vê-lo assim como ele é. Irmãos, como nós já vemos falando desde o início da nossa aula, se nós cremos que Cristo retornará e que nós o veremos, não tem por que nos assustarmos com essas coisas que vêm acontecendo. Não tem por que acreditarmos em falsos profetas, em falsos líderes que vêm falando que Cristo já veio, por causa das coisas que vêm acontecendo, dessas catástrofes. Se nós cremos na nossa salvação, cremos que nós o veremos, certamente nós o veremos, porque Cristo é fiel para cumprir o que nos promete. O tópico 2, subtópico 3, vai dizer assim: é uma pergunta: Jesus já veio? Alguns cristãos dizem que Jesus voltou no ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída, e que a sua vinda é simbólica, não literal e visível. E não é isso que as escrituras ensinam. As pessoas podem até divergir quanto ao tempo e à forma de Jesus manifestar-se. Entretanto, não podem deixar de reconhecer que as escrituras sagradas ensinam que o nosso Senhor virá publicamente. Isto é, todo olho verá a sua glória e majestade. Mateus, capítulo 24 e o verso 27 vai dizer assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Então, irmãos, essa é a nossa fé cristã, né? Que temos guardado. Essa é a nossa esperança, que Cristo retornará para buscar a sua igreja. O tópico 3 vai dizer assim: o que representa a segunda vinda de Cristo? Tópico 3, subtópico 1 vai dizer assim: uma mensagem de esperança. As escrituras revelam um Deus de esperança, esperança para uma humanidade caída em pecado. Lá em João capítulo 1, o verso 12 e 13, nós podemos ver sobre essa esperança. João capítulo 1, o verso 12 e 13. João capítulo 1, verso 12 e o verso de número 13. Vai dizer assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então nós vemos que Deus é um Deus de esperança para aqueles que viviam em pecado, mas agora aceitaram a Cristo. E quando aceitaram a Cristo, agora passaram a ser chamados filhos de Deus. E o texto ainda continua. Nosso comentarista continua assim: esperança para uma mulher que não sabia o que fazer com a filha endemoniada, está lá em Mateus capítulo 15, o verso 21 ao 28. Esperança para o coxo, Atos 3, do verso 1 ao 10. Esperança para os pobres e famintos. Em Jesus, Deus se revelou à humanidade como a esperança inteira. Isso nós podemos ver lá em João, capítulo 3 e o verso 16. João, capítulo 3 e o verso 16, que vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que Deus se manifestou para a humanidade através do seu Filho, né, para que todos aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O tópico 3, subtópico 2, vai dizer assim: o arrebatamento da igreja. Pode-se dizer que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas. Em primeiro lugar, a igreja será arrebatada para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo nos diz em sua primeira epístola aos Tessalonicenses que, em primeiro lugar, os crentes que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os crentes que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os crentes que morreram e foram ressuscitados em Cristo. Esse encontro com Jesus Cristo se dará nos tempos da sua ascensão aos céus, relatada em Atos capítulo 1. Isto é, nas nuvens. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o verso 13 ao 18, vai nos dizer sobre esse acontecimento. Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 13 ao verso 18. Aí dizia assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto é pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então nós vemos que isto é uma promessa de Cristo, uma promessa de nosso Senhor, que a igreja será arrebatada para ele, que ele virá buscar o seu povo, a sua igreja, tanto aqueles que já morreram em Cristo, quanto os que estiverem vivos quando ocorrer esse evento. O tópico 3, subtópico 3, vai dizer assim: uma vinda visível. Em segundo lugar, a segunda vinda de Jesus será visível, pois ele se manifestará a todo mundo. Todas as línguas, tribos e nações confessarão que ele é o Senhor. Filipenses 2, capítulo 2, o verso 9 e o verso 11. Filipenses capítulo 2, o verso 9 e 11. Vai dizer assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos que Jesus vai ser visivelmente visto quando no seu retorno. Então, irmãos, nós temos que ter essa esperança, essa certeza em nosso coração, que assim como Cristo nos prometeu que nos libertaria do pecado, assim também ele prometeu que irá buscar a sua igreja. E é isso que nos mantém esperançosos, é isso que nos fortalece, é isso que nos dá, é sabermos que um dia estaremos com ele uma nova vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.